Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o abstracionismo, ou arte abstrata. Mas primeiro eu vou retomar alguns pontos. Vamos lá! Primeiro, a arte acadêmica. A arte acadêmica, ela traz uma maneira de pintar com padrões de representação. Então a gente vai perceber o uso constante da perspectiva, das cores ideais, ou seja, no lugar correto, cor de pele é cor de pele, cor de céu é cor de céu, tudo das cores que eu vejo. Veremos volume, o jogo de claro e escuro para conseguir o volume. Então nós temos uma representação mais realista possível da realidade. O segundo ponto que eu quero retomar é sobre a fotografia. Quando surge a fotografia, com ela surge a liberdade do artista de representar a realidade fielmente. Então, todo artista, ele se sente livre para representar de acordo com o que ele vê e percebe. Isso começa com os impressionistas, quando eles estudam alguns elementos da fotografia, como luz, cores e enquadramentos. Continua com os pós-impressionistas, que trazem a questão do seu olhar sobre o mundo. Então veremos várias obras repletas de emoções. Aqui as cores são aleatórias, vibrantes. Os objetos podem ser pensados geometricamente, não tem preocupação com a representação do real. Então esses corpos humanos, eles não têm mais a preocupação de serem representados tal como eu vejo, e sim da maneira que eu percebo, que eu como artista quero representá-lo. Assim, o mundo do século XX, com o advento da indústria e das novas máquinas, elas ampliam as possibilidades de experimentar. E com os artistas não é diferente. Nós temos os artistas da vanguarda europeia, como fauvismo, cubismo, dadaísmo, entre outros que nós estudaremos. E até o próprio abstracionismo, eles vão reavaliar as técnicas, as regras impostas pela arte tradicional. Aquela arte acadêmica que surgiu lá depois da Idade Média, que ela aparece no Renascimento. Isso tudo está sendo muito questionado agora no século XX. Então vamos falar do abstracionismo. Primeiro, para a gente entender o que é a diferença entre abstrato e figurativo. Neste momento que estamos estudando, abstrato é diferente de figurativo, porque no figurativo eu tenho figuras, eu vejo figuras. Eu sei que é uma arte figurativa quando eu vejo na obra e reconheço. É um pássaro, é uma árvore, é um cachorro, é uma casa com montanha, é uma lua, são pessoas sentadas. Então eu reconheço, independente se é uma obra acadêmica ou não, né? Mesmo que seja do expressionismo, que seja do cubismo, eu estou vendo que são pessoas, ela ainda é figurativa, ela me mostra uma figura que eu reconheço. Já no abstrato, ele vai trabalhar de maneira a quebrar, eu não vejo figuras representadas, mas vejo uma composição com formas, linhas, cores, textura, ou seja, com os elementos formais. Então, uma obra abstrata não quer dizer que o artista pinta de qualquer jeito, nada disso. O compromisso dele é ainda maior. Ele organiza esses elementos formais na tela de maneira com que fique agradável e que prenda o olhar do espectador na tela. Assim, a arte abstrata é aquela que não imita a natureza e o mundo à nossa volta. O artista ele pode pensar somente com as linhas, com as formas, com as cores. E nós temos vários exemplos de artistas que trabalharam dessa maneira. Como, por exemplo, Kandinsky, Mondrian, Malevich. Na época em que o abstracionismo surgiu, essas obras chocaram muito o espectador. O público não entendia
Por que aquela imagem? Por que aquelas formas? Cadê o sentido das coisas? Cadê os objetos presentes na obra? Porque eles estavam acostumados a ver e reconhecer. Então agora não tem mais essa questão de eu vejo e reconheço o objeto. Não, no abstracionismo tem muito a ver com as sensações, com o meu olhar e com o que eu estou sentindo e percebendo para mim. É muito particular a sua relação, a relação do público com uma obra abstrata. No próximo vídeo, vou apresentar mais detalhadamente os artistas que mencionei aqui.